8. E ao longo da história do povo de Deus, ele levantou vozes proféticas dos lugares mais inesperados. Pastores como Davi e Amós. Uma rainha como Ester. Um copeiro como Neemias. Mulheres como Débora e Priscila. O reino de Deus opera sob princípios que constantemente desafiam hierarquias e expectativas humanas. Permitam-me agora conduzi-los a uma verdade que talvez seja a mais libertadora de todas. O Evangelho, as boas novas da salvação pela graça mediante a fé, não precisa estar inserido em programas institucionais para ser eficaz. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 16, Paulo declara que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Poder de Deus. Não o poder da instituição. Não o poder do sistema. Poder inerente à própria mensagem quando proclamada com fé e na unção do Espírito. Os eleitos compreendem que podem ser portadores deste Evangelho aonde quer que forem. Em seus trabalhos. Em suas vizinhanças. Em conversas casuais que o Espírito Santo guia sobrenaturalmente. Historicamente, a evangelização mais eficaz não ocorreu por meio de campanhas massivas e autoritárias, mas sim por meio de crentes comuns compartilhando seus testemunhos com outros no contexto de relacionamentos autênticos. A expansão explosiva da fé no primeiro século aconteceu sem prédios dedicados, orçamentos multimilionários ou tecnologia moderna. O que eles tinham? O poder do Espírito Santo. Uma mensagem transformadora. Amor genuíno uns pelos outros, que fazia o mundo observar e exclamar: vejam como eles se amam. E esse amor não era apenas demonstrado nos cultos de domingo, era vivido diariamente na comunidade. Agora, permitam-me abordar algo delicado, mas crucial: a questão da generosidade e das ofertas. Quantos dos eleitos foram manipulados com ensinamentos distorcidos sobre prosperidade, com ameaças de maldições caso não dizimem, com promessas de retornos financeiros garantidos se semearem uma semente de fé? Mas ouçam a clareza de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deliberado em seu coração. Não sob coação. Não sob manipulação emocional. Não sob ameaça espiritual. Do coração, guiado pelo Espírito, com alegria. E se você quiser uma Bíblia de estudo realmente completa, a King James Roman que eu uso está disponível aqui no vídeo. Só clicar. Os escolhidos estão aprendendo que a verdadeira generosidade transcende completamente o ato de depositar dinheiro em uma oferta institucional. É a refeição preparada para um vizinho necessitado. É o tempo investido em ouvir alguém em crise. É a hospitalidade que abre portas e corações. É dar sem esperar nada em troca, seguindo o exemplo do mestre que disse em Mateus, capítulo 10, versículo 8. De graça recebestes, de graça dai. E quando essa generosidade flui naturalmente do amor de Cristo derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, conforme Romanos, capítulo 5, versículo 5, não há fardo. Há apenas alegria. A alegria de participar da obra redentora de Deus no mundo. Chegamos agora a um ponto que exige sabedoria e equilíbrio. Nem todo o afastamento das estruturas institucionais é saudável. Alguns se afastam movidos por feridas não cicatrizadas, amargura não resolvida ou orgulho disfarçado de espiritualidade. Alguns rejeitam todas as formas de prestação de contas e acabam em sérios desvios doutrinários por terem rejeitado qualquer voz que pudesse corrigi-los. Não é isso que estamos descrevendo. Os verdadeiramente eleitos não se afastam para o isolamento orgulhoso ou autossuficiência arrogante. Eles se afastam para uma dependência mais profunda de Cristo e para formas mais autênticas e bíblicas de comunhão. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 1, adverte que aqueles que se isolam buscam seus próprios desejos e se irritam com todos os conselhos. A solidão espiritual escolhida por rebeldia é perigosa. Mas existe outro tipo de solidão. A do profeta no deserto, a do apóstolo exilado em Patmos, a do reformador que precisa ficar sozinho porque a verdade o exige. Essa solidão não é buscada por preferência, mas aceita por obediência. E mesmo nessa solidão, nunca estamos verdadeiramente sozinhos, porque Emanuel, Deus conosco, prometeu que jamais nos deixará nem nos abandonará, como declara Hebreus, capítulo 13, versículo 5.
Os escolhidos também estão redescobrindo o poder das Escrituras sem filtros interpretativos controlados. Durante séculos, a Igreja institucional manteve a Bíblia fora do alcance das pessoas comuns. Dizia-se que era perigoso para pessoas sem instrução lerem a palavra por si mesmas, que precisavam do clero para lhes dizer o que ela significava. Mas quando a Reforma Protestante colocou as Escrituras nas mãos do povo, uma explosão de fé genuína abalou o mundo. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, como afirma Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Ela não precisa da religião para ser relevante. Ela já é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Quando um crente se dedica regularmente ao estudo das Escrituras, permitindo que o Espírito Santo ilumine seu entendimento, algo transformador começa a acontecer. As barreiras religiosas se desfazem. As tradições humanas se distinguem claramente dos mandamentos divinos. A voz do bom pastor se torna inconfundível em meio ao ruído religioso. E essa pessoa não pode mais ser facilmente manipulada por ensinamentos que são piedosos, mas contradizem a revelação escrita. Como os bereanos em Atos, capítulo 17, versículo 11, eles examinam tudo à luz das Escrituras para verificar se essas coisas são verdadeiras. Deixe-me perguntar algo diretamente. Você já vivenciou aquele momento em que um versículo que você leu centenas de vezes de repente ganha vida e fala com você com uma clareza que se aplica à sua situação atual? Aquele instante em que você sabe, com absoluta certeza, que o Espírito Santo está comunicando algo específico para você através da palavra. Eu adoraria que você compartilhasse nos comentários uma experiência em que as Escrituras falaram diretamente com você, porque esses testemunhos edificam a fé de toda a comunidade e nos lembram que servimos a um Deus vivo que ainda fala. Retornando ao nosso tema central, a outra razão profunda pela qual os eleitos estão se distanciando de certos espaços religiosos. Eles começaram a compreender a natureza do reino de Deus de uma maneira diferente. O mestre ensinou que o reino de Deus não vem com aviso prévio. Em Lucas, capítulo 17, versículo 20. Eles não dirão: eis que ele está aqui, ou eis que ele está ali. Pois eis que o reino de Deus está entre vocês. Entre vocês. Não em prédios, não em organizações, não em sistemas, mas dentro daqueles que nasceram de novo pelo Espírito. O reino é uma realidade espiritual invisível que se manifesta visivelmente por meio de vidas transformadas. Os eleitos estão cansados de fingir ser igreja. Cansados da piedade superficial que nega sua eficácia. Como Paulo adverte em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5. Eles anseiam por substância, não por sombras. Querem a cruz com seu chamado ao sacrifício, não um evangelho diluído que promete consolo. Desejam o fogo purificador do espírito, não o calor emocional de experiências fabricadas. E quando não encontram isso nas estruturas existentes, procuram em outro lugar. Ou melhor, procuram de uma maneira diferente. Retornam ao essencial, ao fundamental, ao apostólico. Considere também como os eleitos estão redescobrindo a suficiência de Cristo. Na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 10, Paulo declara que nele vocês estão completos. Completos. Não precisam de sistemas humanos para alcançar a maturidade espiritual. Não dependem de programas para crescer em santidade. Cristo é suficiente. Sua obra está completa. Sua provisão é total. Essa compreensão liberta os crentes da sutil prisão de pensar que precisam estar conectados a uma organização religiosa específica para ter o favor de Deus ou para serem espiritualmente eficazes. Isso não significa rejeitar todas as formas de ordem ou estrutura. O próprio apóstolo Paulo afirma que tudo deve ser feito com decência e ordem em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 40. Mas há uma diferença entre a ordem orgânica que facilita a edificação mútua e um sistema burocrático que sufoca o espírito. Os eleitos estão aprendendo a discernir essa diferença. Eles estão criando ou se unindo a comunidades menores, mais flexíveis e mais relacionais, onde a ênfase está em conhecer uns aos outros profundamente, e não em manter uma instituição funcionando. Há também uma dimensão profética nesse afastamento. Ao longo da história bíblica,
Deus repetidamente chamou um remanescente para fora de sistemas religiosos corruptos. Ele chamou Abraão para fora de Ur. Ele chamou Israel para fora do Egito. Os profetas constantemente chamavam o povo de volta à pureza de sua aliança quando a religião havia se tornado desprovida de conteúdo real. João Batista preparou o caminho para o Senhor no deserto, fora do âmbito religioso estabelecido em Jerusalém. O próprio Messias foi rejeitado pelo sistema religioso de sua época. E a igreja primitiva nasceu em lares e catacumbas, não em catedrais. Então, quando vemos os eleitos contemporâneos se afastando das estruturas institucionais, será que o Espírito está orquestrando algo profético? Será um chamado de volta à simplicidade e pureza do primeiro amor? A carta à igreja em Éfeso, em Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5, contém uma advertência que ressoa poderosamente. Mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Considera bem onde caíste e arrepende-te. O primeiro amor era apaixonado, espontâneo e totalmente altruísta. Quanta da atividade religiosa moderna é motivada por esse primeiro amor em vez de obrigação, tradição ou mesmo interesse próprio? Os eleitos estão fazendo perguntas difíceis. Qual é o propósito desta estrutura? A quem ela realmente serve? Está produzindo verdadeiros discípulos de Cristo ou meros consumidores de serviços religiosos? O evangelho do reino está sendo pregado, ou um evangelho reduzido a técnicas para uma vida melhor? E quando respostas honestas a essas perguntas revelam um desvio do padrão do Novo Testamento, os eleitos se deparam com uma escolha. Continuaremos tentando reformar algo que talvez o Espírito não esteja mais aprovando? Ou responderemos ao chamado para sair? Como em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Este versículo não é um chamado ao sectarismo ou ao legalismo farisaico. É um chamado à santidade, à separação do mundo e da mundanidade que pode se infiltrar até mesmo em contextos religiosos. E aqui reside o belo paradoxo. Aqueles que se distanciam da religião organizada muitas vezes se aproximam de Deus. Aqueles que abandonam a segurança das estruturas humanas descobrem a suficiência da graça divina. Aqueles que perdem seu lugar no sistema encontram sua identidade em Cristo de maneiras mais profundas do que nunca. É importante reconhecer que esse processo de separação costuma ser acompanhado de dor genuína. Não é fácil deixar comunidades nas quais investimos anos. Não é simples se afastar de relacionamentos significativos. Não é confortável ser incompreendido, criticado ou até mesmo demonizado por aqueles que não entendem sua jornada espiritual. Muitos escolhidos passam pelo que poderíamos chamar de deserto, um tempo de solidão e provação semelhante ao que o Mestre vivenciou após o batismo. Mas é justamente no deserto que Deus muitas vezes realiza sua obra mais profunda. É lá que removemos as distrações e ouvimos sua voz com mais clareza. É lá que nossa fé é refinada como ouro no fogo, conforme 1 Pedro 1:7. Durante esse período de transição, os escolhidos aprendem verdades fundamentais sobre a natureza da fé. Aprendem que a adoração não exige música profissional nem tecnologia de ponta. Um coração quebrantado cantando um hino antigo à capela pode ser mais agradável ao Pai do que a produção mais elaborada, se faltar sinceridade. Aprendem que o ensinamento mais transformador pode vir de uma conversa honesta sobre uma passagem das Escrituras com o irmão ou irmã à mesa, e não necessariamente de um sermão polido no púlpito. Aprendem que o ministério mais eficaz, muitas vezes, o ato silencioso de serviço que ninguém vê, exceto aquele cujos olhos tudo veem. Há também uma dimensão relacionada a um conceito mal compreendido de autoridade espiritual. Muitas pessoas foram ensinadas que devem se submeter inquestionavelmente aos líderes religiosos, citando Hebreus, capítulo 13, versículo 17, sobre obedecer àqueles que têm autoridade sobre você. Mas esse versículo deve ser compreendido dentro do contexto completo do Novo Testamento. Os líderes descritos na Nova Aliança são servos, não mestres. O próprio Mestre lavou os pés de seus discípulos e declarou em Mateus, capítulo 20, versículo 26.